Bora fazer uma revisão completa de fotossíntese, galera? Então vamos aqui na questãozinha do FPR 2022, questão 10, já que aqui, meu irmão, a gente mata a questão mais revisando conteúdo. Esse é o papo do Quibio, é o que a gente faz no FPR, é o que a gente faz no Enem, é o que a gente faz em tudo quanto é prova de vestibular aqui, né, no nosso país, beleza? Então fiquem ligadões, se inscrevam no canal, importantíssimo que vocês deem essa força, meu irmão, porque tá chovendo conteúdo aí na mão de vocês. E aí você já viu, né, cara? Pô, vocês vão, se inscrevem, aumenta o número de curtidas, a gente fica feliz, faz mais conteúdo, todo mundo fica feliz, final do ano, você é aprovado, manda um engradado de cerveja, meu irmão, é felicidade só. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, questãozinha simples, olha o enunciado. Tá? Em relação ao processo de fotossíntese nas plantas, é correto afirmar que, na verdade, essa questão nenhuma sobre o processo real da fotossíntese e tudo mais. Alguns detalhes, né, sobre o reino plantar que a gente precisa saber atrelado à fotossíntese. Agora, quer saber melhor, né, sobre fotossíntese? Assista esse vídeo aqui, um resumão do Vitão, tá? Em que você vai ver o conteúdo linkado às questões que, meu irmão, de cada tópico. É tópico tópico exercício, espetáculo. Você vai ver, vai curtir pra caramba, manda uma mensagem lá. Beleza? Então aqui, papo bem simples. O cara mandou aqui, ó, vamos analisar todas as afirmativas. Ele disse na letra A que somente gimnospermas e angiospermas são capazes de realizar fotossíntese, pois são plantas vasculares e com sementes. Aqui tá errado pra chuchu nessa afirmativa, né? Primeiro que, cara, vamos lá. Quando você fala em reino plantae, meu irmão, tu já pensa na galera que é o quê? Né? Autotrófica, certo? E já é característica geralzona do reino. Então, a galera que produz o próprio alimento. Através de quem? Através dela, do processo de fotossíntese. O que você vai ver, sim, ao longo da evolução dos grupos, né, são mecanismos mais, né, efetivos para a realização da fotossíntese. Show de bola? Tranquilo? Então, isso aqui, ó, essa reaçãozinha que está rolando aqui, é a reaçãozinha comum para todo mundo. Ó. O cara vai pegar matéria inorgânica, ó, CO2 e água, na presença de luz, vai transformar tudo isso aqui em quê? Em matéria orgânica. Só que de lambuja sobrou quem? Esse oxigênio aqui para a nossa respiração, não é isso? É um importantíssimo processo aí para o aumento das concentrações de oxigênio na nossa atmosfera. Ah, então e essa água aqui? Cara, essa água agora, para essa questão não é muito importante não, nem vou discutir sobre ela. Beleza? Tranquilo? Então, cara, você bota a fotossíntese para todos os grupos. Beleza? O que vai variando são as estruturas. Inclusive, ele bota aqui, ó, que são, ele diz que são as plantas vasculares, né? Gímeno e anjo. Não é verdade. Lembra que pteridófitas também são vasculares, beleza? E aí, já para a gente eliminar a letra A e cair no detalhe, né, em relação aos tecidos, ok? Vamos aqui na letra B. O cara diz que as briófitas possuem estruturas clorofiladas, mas são incapazes de realizar fotossíntese, por não possuírem vasos condutores. Bom, vamos falar um pouquinho das briófitas. Trouxe uma briófita aqui bonitona. Lembra que briófita, galera, briófita, o que você está vendo aqui, que é a fase predominante, é a fase de gametófito, que é a fase o quê? Haploide da plantinha. Lembra, ó, que a planta, ok, ela tem um famoso ciclo haplo-diplo-bionte, porque na fase de vida dessa bichinha, né, tem a fase haploide e a fase diploide. Fase haploide, gametófito. Fase diploide, esporófito. Somente nas briófitas, o que a gente vê sempre é o gametófito. Estou vendo o musguinho, essa miserinha aqui, isso aqui é o gametófito. Né? Foi na casa da sua avó batendo um papo com a samambaia, ela está batendo papo com o esporófito. Então, o que a gente está vendo da samambaia é o esporófito da fase diploide. Né? Natal, de Gobel, aquela coisa fofa. Né? Você está armando o que ali? A arvorezinha de Natal, que é o pinheirinho. O pinheirinho, gimnospermas, é o esporófito do grupo. Beleza? Tranquilo? Pô, fui roubar a manga do vizinho. Você está roubando a manga do esporófito. Beleza? É o que a gente está vendo. Então, o que a gente vê nas pteridófitas, nas gímeno e nas angiospermas são os esporófitos. Beleza? A fase diploide. Tranquilão?
beleza? Isso já determina algumas diferenças razoáveis, né? Vou botar aqui, ó, né? Porque as briófitas, tá? Estão aqui, bonitonas, tá? Mas vamos botar aqui os outros, né? As outras plantinhas, ó, pteridófitas, pteridófita, beleza? Vamos abreviar aqui, né? Gímeno e anjo. Essa galera aqui entra numa classificação um pouco antiga, tá? Mais velha que o rascunho da Bíblia. Mas a gente bota aqui, ó. São plantas chamadas de cormófitas, ok? O que significa isso? Que tem órgãos. Órgãos verdadeiros. Então, na briófita, o que parece que é, mas de fato não é. Por exemplo, o que parece raiz eu chamo de rizoide, já que é N. O que parece caule é cauloide. O que parece folha, filoide. Nessas aqui, de fato, eu tenho raiz, caule e folha, que são os órgãos chamados de vegetativos, que cumprem as funções básicas. Raiz absorve seiva bruta, né? O caule dá sustentação e a folha faz fotossíntese. Beleza? O que na evolução vai aparecendo são os órgãos que chamaremos de reprodutivos, né? Nas gimnospermas já aparece semente e na anjo já tem uma flor bonitona e um fruto bem gostoso. Beleza? Mais ou menos essa ideia. Tranquilão? Então a B está toda capenga, também poderíamos tirar aqui da jogada. C. As pteridófitas possuem folhas com células ricas em cloroplastos relacionados com a realização da fotossíntese. Tá com uma pinta, né? Vamos botar isso aqui, Strelix, vamos deixar separada. D, para a gente analisar todas. Desde que interrompa o processo de respiração celular, plantas avasculares, né, no caso a briófita é vascular, podem fazer fotossíntese. Então ele está relacionando, né, que, meu irmão, só, né, vai rolar fotossíntese quando interrompe um processo de respiração. Tá lambuzado, né? Lembra que o processo de respiração, meu irmão, é um processo que ele de fato é o quê, meu irmão? Ele ocorre independentemente da fotossíntese. Maravilha? Tranquilo? Né? A planta, a célula vegetal, ela tem mitocôndria e cloroplasto. Beleza? Tem luz, filhão. Tá comendo solto fotossíntese, né? A gente relaciona aí o processo no escuro também, né? Tudo mais, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas pode rolar também à noite a fotossíntese, mas predominantemente de manhã, quando tem aquele sol, pô, tá aqui, né? Sol bonitão, fi. Por quê? Vamos falar um pouquinho do processo, né? Bem rapidinho aqui, ó. Esse esqueminha é um esquema bem resumido, tá? Não vou entrar em detalhes, como já deixei o resumão aí para vocês, né, entrarem mais nos detalhes da fotossíntese. Beleza? Então, ó, tô pegando aqui a matéria inorgânica, água e CO2. Então aqui, ó, dividindo aqui, ó, a etapa que chamamos de etapa clara, que rola nos tilacoides, né? Cada pratinho desse aqui é um tilacoide. Beleza? Tilacoide. Beleza, que é da estrutura do cloroplasto. Maravilha. E aí você tem que saber os dois processos que rolam na fase clara. Quais são? Fotofosforilação e um pouquinho de fotólise da água. Lembra que, inclusive, ó, a quebra da água na presença de luz é o que tem como produto, né, o oxigênio. Então, ó, se marcou o oxigênio da água com um oxigênio radioativo, eu encontro ele sempre no O2. Beleza? E aí vem a pergunta, qual é a grande função da fase clara? A grande função da fase clara não é produzir O2. O2 aqui é de lambuja, a gente, porra, aproveita isso aqui. A ideia da fase clara é produzir o máximo de ATP e NADPH. Aí você já, porra, começa, caraca, Vitão, mas ATP, que não é mitocôndria que produz ATP? Cloroplasto também produz. Só que o cloroplasto, o que ele produz, vai acabar, ó, servindo para a fase escura. Então rola aí um esquema de uma dependência aí. Para rolar a fase escura, tem que ter a fase clara, tem que ter ATP e NADPH disponível. Beleza? Tranquilo? Então qual é a ideia? Produziu ATP, produziu NADPH, vai rolar a fase escura. Né? Lembra que a fase clara, por ter luz, também posso chamar de fotoquímica, e a fase escura somente de química, que rola no estroma, que é a substância que preenche o cloroplasto. Beleza? Então, ó, repare que o CO2 entra na jogada, a gente fixa ele, ó, no famoso ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses. Beleza? Tranquilo, galera? Então, tem como produto aqui, ó, matéria orgânica, os açúcares que vão servir de alimento para a própria plantinha. Maravilha? E aí, gente, na E de animal, o cara bota aqui, ó, que nas plantas vasculares,
a fotossíntese é interrompida durante a respiração celular. Isso a gente já disse que porra, não tem nada a ver devido ao ponto de compensação fótica. Galera, o ponto de compensação fótica, tá? Vamos já rabiscar isso aqui, está relacionado aqui, ó, essa imagem que eu estou colocando aqui embaixo para vocês, que são os pontos em que coincidem as taxas de fotossíntese e respiração. E aí, cara, tem um classicão dos vestibulares, né? Que é relacionar plantas de sombra, umbrófilas, e plantas de sol, né? As heliófilas, ok? Então se liguem aqui, ó, que o ponto de compensação fótica das plantas umbrófilas, né? Repare que ela está aqui um pouquinho anterior, ó, né? Às de sol. Por quê? Qual é a leitura que a gente tem que fazer? Uma planta de sombra, ela tem que aproveitar mais o quê? Aquele momento que tem menos sol, né? Porque ela é a planta de sombra, ela curte sombra. Então o que acontece? Ó, repare aqui, ó, comigo, nessa linha aqui que eu estou traçando, ó, que o ponto de compensação, ok? Neste período com essa intensidade luminosa, ó, o que tende a acontecer? Né? Tende a ser maior a fotossíntese, né, na planta de sombra. Enquanto neste ponto aqui, ó, né, a gente está aproveitando, né, repare que está coincidindo a heliófila. Beleza? Tranquilo? Então, gente, qual a ideia? A planta de sol, pode bater sol para chuchu ali, que ela vai se virar bem, tá? E ela vai estar crescendo ainda, bastante crescente aqui ainda a fotossíntese, beleza? Tranquilo? Então, ela precisa de mais luz para ter taxas maiores de fotossíntese. Tranquilão, gente? Numa boa? Então, ponto de compensação fótica, né, é o ponto em que coincide a taxa de respiração e fotossíntese. Isso é importante, eu vou pegar aqui uma questãozinha da UERJ, tá? Questãozinha da UERJ, o cara botou 3 pontos aqui, ó, mole para nós, ó, A, B e C. E ele pergunta, pensa na umbrófila, como se tivesse só dado a umbrófila. Qual dos pontos a planta está crescendo? Ué, gente, a planta só cresce ou armazena substâncias quando a taxa de fotossíntese é maior que a de respiração. Ela tem saldo de matéria orgânica, né? O que você está vendo ali na planta gigantesca, meu irmão, é tudo, né, o produto desse saldo. Show? Agora, se estiver batendo igualzinho ó, aqui no ponto de compensação fótica, quer dizer o quê? Que a planta não está crescendo nem tendo reservas, beleza? Pode ficar muito tempo assim a plantinha? Não, não é o ideal, tá? Porque a planta precisa produzir reserva, porque o dia que der ruim, ó, por exemplo, como no ponto C, em que a taxa de fotossíntese está menor do que a de respiração, aí ela precisa consumir essa reserva. Se não tiver reserva, a planta vai para o beleléu, não tem jeito. Tranquilo? Então realmente ficou letra C de cuscuz, galera. Bom, falei pra caramba, muito mais do que precisava para matar a questão, mas o objetivo é esse. Entramos em vários detalhes e, cara, todos os detalhes que vocês ainda, não ainda consolidaram na mente, peguem, aprimorem, estudem, tá caindo botânica demais em todos os vestibulares. O Enem, sempre o papo de 2, 3 questões. Tem gente que ainda, se assua, oh meu Deus, caiu 3 questões no de 2021, filho. Tem caído todo ano 2 ou 3 questões de botânica. Isso não é novidade, beleza? Não tem que ficar choramingando. Se está caindo, estuda, porque a maioria não estuda. A galera acha botânica chato. Eu também acho chato, mas e aí? Vai ficar se lamentando? Não. A ideia é que você, meu irmão, caia dentro para se diferenciar dos seus concorrentes. Essa é a ideia de qualquer concurso. Show de bola? Vamos com tudo. Até a próxima.